Olha, rapaziada, é o seguinte, fim de jogo na Neoquímica Arena, e eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Não era nem pra ter ido pros pênaltis. Esse jogo foi injusto com o Ituano. O Ituano ele fez por merecer. Ele jogou mais bola do que o Corinthians. Só no primeiro tempo era pro Ituano estar vencendo ali por 3-1, 4-1, tranquilamente. O Corinthians não jogou nada, rapaziada. O Corinthians não fez absolutamente nada. Eu só quero ver amanhã aí, nos programas esportivos, o que os passadores de pano vão falar, né? Vão falar o quê? Vão defender aí o Fernando Lázaro, vão falar que ele precisa de mais tempo, isso e aquilo. Cara, o Corinthians é um time completamente desencontrado em campo, um time bagunçado, um time que perdeu todas as divididas durante o jogo. Teve jogadas ali que você via o jogador do Corinthians indo de maneira preguiçosa, sem compromisso. Os caras achando que venceria o jogo a qualquer momento. E os jogadores do Ituano disputando todas, cara. Chegando no carrinho, indo pra cima, jogando como se fosse uma partida que valesse a vida deles. Então, foi injusto sim, essa partida. Foi injusto com o Ituano. Porque não era pra ter ido pros pênaltis, cara. O Cássio aí, que é vendido pela mídia como o melhor goleiro do Brasil, entregou um baita de um frango. Eu juro que eu não vi aí durante a transmissão, principalmente aí no Premiere, que foi onde assisti. Na Record eu não sei, mas no Premiere, o único que teve coragem de falar ali que o Cássio falhou e tal, foi o Caio Ribeiro. De resto, uma passação de pano absurda, cara. Ninguém teve coragem de falar que foi um baita de um frango. O Cássio foi como se fosse um goleiro amador ali, um goleiro de pelada, cara. Um goleiro totalmente despreparado no lance. Não parecia que é o Cássio, campeão do mundo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Ele foi como se fosse um goleiro peladeiro no lance. Um frango, assim, absurdo. E aí, o Ituano, ele fez o gol, continuou jogando bola. O Ituano teve uma baita de uma postura nesse jogo, rapaziada. Não foi aquela coisa que, o time de menor expressão entrou em campo para se defender ali os 90 minutos, fez uma baita de uma retranca, fez cera, ficou batendo o jogo todo, aí conseguiu segurar um empate, foi pros pênaltis e venceu nos pênaltis. Não foi isso. O Ituano jogou bola, cara. O Ituano foi melhor em campo nos 90 minutos, fez o gol, continuou jogando, aí o Corinthians deu uma sorte absurda. O Corinthians não tinha chutado uma bola no gol, cruzou lá o Paulinho, pô, excelente jogador, não tenho o que falar, fez um gol de cabeça e mesmo assim, todo mundo achando que, bom, agora o Corinthians vai crescer no jogo, o Ituano ele vai se acanhar e o Corinthians vai pra cima, tende aí a fazer o segundo, terceiro gol. E não foi isso que aconteceu. O Ituano ele não tremeu, cara, levou gol do Corinthians, levou gol de empate. Tudo indicava que o Corinthians iria crescer no jogo e o Ituano continuou jogando melhor. O Ituano continuou trabalhando a bola, continuou pressionando, continuou chutando no gol, enfim. Então, num contexto geral, cara, esse jogo foi injusto com o Ituano, porque não era pra ter ido pros pênaltis. Era pro Ituano ter vencido no tempo normal, pelo menos aí, rapaziada, 3-1, cara. 3-1 no mínimo. Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade nesse assunto. Vamos falar dessa eliminação do Corinthians aí, que é o seguinte, vai ter torcedor corintiano aqui nos comentários falando: mas o Corinthians ali no segundo tempo pressionou, teve um lance lá, um dos últimos lances do jogo, onde o Fausto Vera, cara, era só ele complementar ali pro gol que faria. Ele faria, de fato. Mas se a gente for analisar o contexto geral, o Corinthians só conseguiu criar essas oportunidades para cima do Ituano porque o Corinthians foi pro abafa, o Corinthians foi pro tudo ou nada. O Corinthians largou totalmente a parte técnica, a parte tática e foi na base do desespero, cara, com medo dos pênaltis. Então, mesmo que tenha criado ali uma grande oportunidade no final do jogo, cara, isso daí não anula o fato de que o Ituano foi melhor no contexto geral da partida. Porque o Corinthians, se conseguiu fazer alguma coisa ainda nos últimos lances, foi porque já não tinha mais coordenação nenhuma. Foi pra tentar a sorte, cara. O Ituano, na base da coordenação, foi um time melhor. O Ituano, ele só no primeiro tempo, analisando ali só o primeiro tempo, pô, era pro Ituano ter feito pelo menos uns 3 gols no Corinthians. Pelo menos uns 3 gols. Era pra ter terminado ali uns 3-1 pro Ituano, cara, tranquilamente. Jogou muito mais bola. O Corinthians não chutou uma bola, rapaziada. O primeiro tempo foi uma vergonha, cara.
Fez o gol com o Paulinho, porque de fato é uma característica dele. Ele chega bem na área, ele cabeceia bem. Isso daí sempre foi dessa maneira, né? Se o Corinthians conseguiu ganhar a Libertadores, foi por causa do Paulinho. Gol de cabeça dele lá contra o Vasco, enfim. Então é uma característica dele. Só que tirando isso, o Corinthians não fez absolutamente nada, cara. Quem propôs o jogo, quem trabalhou a bola, quem triangulou, foi o Ituano. E é uma baita de uma vergonha pro Corinthians. Tá jogando em casa, Neoquímica Arena lotada. O torcedor fazendo a parte dele, incentivando, empurrando, cantando o tempo todo. O Corinthians levou o gol. E o torcedor corintiano continuou cantando, cara. Continuou incentivando. Só que o time não mostrou reação em campo. O time não mostrou nada, cara. Nada de diferente. Então, cai por terra qualquer justificativa aí de torcedor corintiano, seja aqui nos comentários ou em qualquer lugar aí, nas redes sociais, de que o Corinthians no segundo tempo fez por merecer. Fez por merecer nada, rapaziada. Um time descoordenado, cara. Um time mal treinado. O Fernando Lázaro, ele não consegue fazer esse time do Corinthians jogar. Conseguiu ali em alguns jogos pontuais, mas, pô, a gente tem que analisar o que a gente tá vendo. E analisando o que a gente viu até agora, ao longo aí desses 2 meses e alguma coisa de temporada, o Corinthians, no geral, tá muito abaixo. Para um time que investiu tanto. Porque se alguém chegar e falar, mas o Corinthians é um time que não briga por nada, é um time aí que tá se planejando, tá se reconstruindo. Rapaziada, o Corinthians contratou jogadores prontos. O Corinthians contratou jogadores já ali, pô, renomados, medalhões. Então tinha que apresentar um futebol melhor. Não tô colocando a culpa só nos jogadores, muito pelo contrário, falta treinador. Fernando Lázaro, ele não tem ali capacidade, cara, de levar esse Corinthians adiante, sinceramente. E não adianta falar, mas o Renato Augusto fez falta, que não sei o quê. Não importa, cara. A partir do momento que o time é refém de um jogador, você vê que tem algo errado, ainda mais para um time que investiu tanto. Então você vê que falta treinador. Então nada, absolutamente nada aí que o torcedor corintiano possa falar para defender o Corinthians é suficiente. Foi uma vergonha, foi humilhante o Corinthians ter sido eliminado aí diante do Ituano, com todo respeito ao Ituano, mas não dá, rapaziada, sinceramente. O Corinthians ficou muito abaixo do esperado. Num contexto geral, o Corinthians levou um baile do Ituano hoje, cara. Se fosse aquela partida onde o time pequeno ali fica segurando o jogo, fica batendo, fica enrolando, fica fazendo cera, beleza, eu até entenderia. Pô, os caras ficaram enrolando o jogo todo, fizeram uma baita de uma cera, o Corinthians não conseguiu fazer o gol, perdeu nos pênaltis, acontece. Mas não foi isso. Faltou futebol, faltou bola, cara. Faltou capacidade para esse time do Corinthians. Então, isso daí tem que ir para a conta do treinador e não adianta passar pano, cara. Sinceramente, não adianta passar pano. E na hora dos pênaltis, jogadores do Corinthians nervosos em campo, desequilibrados. Sinceramente, o pênalti aí do Fagner foi uma vergonha. Ele telegrafou, tava na cara. Ele tava tremendo as pernas, cara. Tava nervoso. Ele indicou onde ele ia bater. Então, nada, absolutamente nada, consegue aí fazer com que essa derrota do Corinthians tenha sido menos vergonhosa, cara. Porque foi extremamente humilhante. Sinceramente, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto e um abraço a todos.